Até quando o brilho nos olhos se apagaria, antes que a cor da pele deixasse de ser um verbete sussurrado em salas de reuniões envidraçadas? Amara Lopes sentia o peso dessa pergunta invisível pairar sobre os seus ombros, mais densa que o aroma a café caro que impregnava o ar da Criativa Lisboa, uma das agências de publicidade mais cobiçadas da capital portuguesa. Aos 28 anos, com um mestrado reluzente e uma paixão pela comunicação que lhe eletrizava as veias, Amara navegava naquele oceano de ambição e criatividade com a perícia de quem aprendeu cedo a desviar-se de icebergs subtis. A sua pele, de um tom rico e escuro que evocava o calor das terras dos seus antepassados cabo-verdianos, contrastava com a paleta maioritariamente pálida da agência. O seu cabelo, uma coroa volumosa de caracóis negros, era frequentemente domado em tranças elaboradas ou num coque elegante, uma afirmação silenciosa da sua identidade num espaço que nem sempre parecia pronto para a acolher por inteiro. Os seus olhos castanhos, grandes e expressivos, eram janelas para uma alma arguta, que absorvia cada detalhe, cada olhar fugaz, cada inflexão de voz. Naquela manhã soalheira de terça-feira, o burburinho habitual da agência parecia amplificado. Pairava no ar a expectativa pela apresentação da campanha para a Alma Lusa, uma marca de produtos gourmet que era a nova joia da coroa da Criativa Lisboa. Amara dedicara as últimas semanas, noites incluídas, a burilar o conceito, a tecer narrativas que capturassem a essência da marca. As suas ideias, inovadoras e com um toque de modernidade que respeitava a tradição, tinham sido o motor da proposta. Sofia Antunes, uma colega de equipa com um sorriso fácil e uma energia contagiante, aproximou-se da secretária da Amara, os olhos a brilhar. — Estás pronta para arrasar, Amara? Ouvi dizer que o cliente está ansiosíssimo. Amara sorriu, um sorriso genuíno, mas que não alcançava a totalidade da sua apreensão. — Espero que sim, Sofia. Demos o nosso melhor. O nosso era importante. Embora a espinha dorsal da campanha fosse sua, Amara sabia que o sucesso na Criativa Lisboa era um substantivo que se conjugava no plural, mesmo que a distribuição dos louros nem sempre fosse equitativa. A figura imponente de Vasco Monteiro de Magalhães surgiu no extremo do open space. Diretor criativo e um dos sócios da agência, Vasco personificava a velha guarda, o poder entrincheirado sob uma camada de charme polido e fatos caros. O seu cabelo grisalho nas têmporas, impecavelmente penteado, e o olhar frio e calculista faziam com que a sua presença fosse sentida antes mesmo de ele falar. Amara sentiu o habitual arrepio na nuca. Vasco raramente se dirigia a ela diretamente, a não ser para instruções breves ou comentários que, por vezes, roçavam o desdém disfarçado. Enquanto revia os slides da apresentação uma última vez, Amara não pôde deixar de sentir o olhar de Vasco pousado nela por um instante. Não era um olhar de encorajamento, nem sequer de avaliação profissional. Era algo mais parecido com o de um entomologista a observar um espécime curioso. Amara endireitou os ombros, uma pequena armadura invisível a formar-se à sua volta. Já conhecia aquele olhar. A sala de reuniões, com as suas paredes de vidro e vista panorâmica sobre o Tejo, estava impecável. Os representantes da Alma Lusa já se encontravam sentados, a expectativa a pairar no ar como o aroma dos pastéis de nata que tinham sido servidos. Vasco iniciou a reunião com a sua habitual eloquência, pintando um quadro grandioso da agência e da sua capacidade de inovar. Chegou o momento de apresentar o conceito central da campanha. Amara respirou fundo, pronta para partilhar a visão que tinha tão meticulosamente construído. Tinha ensaiado aquela parte dezenas de vezes, cada palavra escolhida a dedo. Mas, quando Vasco lhe fez um sinal quase imperceptível para começar, algo mudou. Ele pigarreou, um sorriso condescendente a surgir-lhe nos lábios. E agora, para nos guiar através da espinha dorsal criativa desta proposta, temos... Bem, a equipa toda trabalhou arduamente, como sabem. Mas creio que o nosso talentoso Tiago Martins, disse ele, apontando para um colega branco, visivelmente mais novo e menos experiente, que parecia tão surpreendido quanto Amara, poderá articular a visão estratégica que desenvolvemos em conjunto. O mundo de Amara pareceu abrandar. Tiago, apanhado de surpresa, gaguejou uma introdução hesitante, recorrendo claramente às notas e aos slides que Amara tinha preparado. Vasco intervinha ocasionalmente, com apartes que pareciam reforçar a ideia de que ele e Tiago tinham sido os arquitetos principais, enquanto Amara e Sofia eram meras executoras. Quando chegou a vez de Amara falar sobre alguns aspectos específicos da implementação digital,
a sua área de especialização, a sua voz soou-lhe distante, quase como se pertencesse a outra pessoa. Vasco ainda acrescentou com um piscar de olho aos clientes: a Amara tem um jeitinho especial para estas coisas da internet, não é? Muito articulada. O comentário, aparentemente inofensivo para ouvidos destreinados, atingiu Amara como um soco. Articulada. A palavra ecoou na sua mente, carregada de todos os subentendidos racistas que ela conhecia tão bem. Era o elogio reservado àqueles de quem não se espera eloquência, a surpresa velada por detrás de uma máscara de aprovação. Os clientes, alheios à tempestade silenciosa que se abatera sobre Amara, aplaudiram entusiasticamente no final. Estavam encantados com a campanha, com a visão de Vasco e Tiago. Vasco sorria, triunfante. Tiago parecia desconfortável, evitando o olhar de Amara. Amara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Não era a primeira vez que as suas ideias eram apropriadas ou o seu contributo minimizado. Mas a desfaçatez, a crueldade subtil daquele ato público tinham sido de uma violência atordoante. O brilho nos seus olhos momentaneamente apagou-se. A reunião terminou. Aperto de mãos, sorrisos corporativos. Amara moveu-se como um autômato. Quando finalmente regressou à sua secretária, o open space parecia sufocante. Sofia aproximou-se, o olhar preocupado. Amara, estás bem? Aquilo foi estranho. Amara engoliu em seco, a palavra articulada ainda a reverberar. Estranho, Sofia, ou apenas o costume? A amargura na sua voz surpreendeu a ela própria. Ela precisava de ar. Precisava de pensar. Precisava, acima de tudo, de decidir o que faria a seguir. Porque desta vez algo dentro dela gritava que o silêncio já não era uma opção. O Tejo lá fora corria indiferente, mas dentro de Amara, a maré começava a subir. Nos dias que seguiram à fatídica apresentação, Amara sentiu-se a flutuar numa névoa de raiva contida e desilusão palpável. Cada sorriso de Vasco, cada elogio que ele recebia pela campanha Alma Lusa, era como sal numa ferida aberta. Tiago Martins evitava o olhar culpado quando os seus caminhos se cruzavam nos corredores da criativa Lisboa. Amara tentou focar-se no trabalho, mas a sombra do que acontecera pairava sobre cada tarefa, cada e-mail, cada reunião. Recordou-se de outras situações, menos flagrantes talvez, mas igualmente corrosivas. Aquele projeto em que a sua pesquisa exaustiva foi apresentada por outro como um esforço de equipa, com o seu nome relegado para uma nota de rodapé. As vezes em que as suas opiniões em brainstormings eram ignoradas, apenas para serem acolhidas com entusiasmo, quando proferidas por uma voz masculina e branca minutos depois. Eram como pequenos cortes de papel acumulados ao longo do tempo, que agora sangravam todos de uma vez. Lembrou-se da sua avó, uma mulher de força imensa que chegara a Portugal vinda de Cabo Verde nos anos 70, enfrentando dificuldades que Amara mal conseguia imaginar. Minha neta, dissera-lhe ela uma vez, a voz carregada de uma sabedoria ancestral. Nesta vida vão tentar muitas vezes dizer-te quem és e onde é o teu lugar. Não deixes que a voz deles abafe a tua. A tua pele conta uma história de sólida resiliência. Usa-a como a tua coroa, não como um fardo. As palavras da avó ecoaram na sua mente. O fardo, naquele momento, parecia insuportavelmente pesado. Mas a ideia da coroa, essa começava a brilhar tênue, uma promessa de dignidade. Numa tarde cinzenta, Amara decidiu que precisava de confrontar Vasco. Não com acusações inflamadas, mas com a calma assertiva que a sua avó certamente aprovaria. Esperou que o escritório estivesse mais vazio e bateu à porta do seu gabinete envidraçado. Vasco levantou os olhos dos seus papéis, uma sobrancelha arqueada em interrogação. Amara, o que a traz por cá? Amara respirou fundo. Gostaria de falar sobre a apresentação da Alma Lusa, Dr. Vasco. Ele recostou-se na cadeira, um sorriso condescendente a brincar-lhe nos lábios. Ah, sim. Um sucesso, não foi? O cliente ficou radiante. Ficou de facto, anuiu Amara, a voz firme. No entanto, senti que o meu contributo fundamental para o conceito e estratégia da campanha não foi devidamente reconhecido. As minhas ideias foram apresentadas como se fossem suas ou do Tiago. Vasco soltou uma pequena gargalhada. Minha cara Amara, no mundo da publicidade o trabalho é de equipa. Todos contribuímos. Não vamos agora ficar a contar os feijões de quem fez o quê, pois não. O importante é o resultado final. E o resultado foi excelente. Compreendo a importância do trabalho de equipa, Dr. Vasco, insistiu Amara. Mas também compreendo a importância do reconhecimento individual, especialmente quando há uma clara autoria de ideias. E o comentário sobre eu ser articulada. Vasco interrompeu-a.
o sorriso a desvanecer-se, substituído por uma expressão de impaciência. Oh, por favor, não vamos ser excessivamente sensíveis. Foi um elogio. Algumas pessoas teriam agradecido. Se está à espera de um tratamento especial por algum motivo. Ele deixou a frase pairar no ar, o subentendido a pairar como uma nuvem tóxica. Sugiro que se concentre no seu trabalho e deixe estas suscetibilidades de lado. Temos muito que fazer. Amara sentiu o sangue a ferver-lhe nas veias, mas manteve a compostura. A dissimulação de Vasco era exímia. Ele negava, diminuía, invertia gaslighting em estado puro. Não se trata de tratamento especial, Dr. Vasco. Trata-se de justiça e respeito profissional, respondeu ela, a voz tensa, mas controlada. Ele olhou-a com frieza. Se é assim que vê as coisas, talvez este não seja o ambiente certo para si, Amara. A criativa Lisboa valoriza jogadores de equipa, não solistas ressentidos. A ameaça, embora velada, era inequívoca. Amara saiu do gabinete de Vasco com um coração a palpitar e uma clareza dolorosa. Não haveria reconhecimento, nem pedido de desculpas, apenas negação e a sugestão de que ela era o problema. Aquele confronto, embora frustrante, acendeu uma nova chama dentro dela. Não seria silenciada, não seria diminuída. Começou a agir com uma discrição calculada. Passou a documentar cada interação, cada tarefa, cada feedback. Anotava datas, horas, palavras exatas. Reuniu e-mails, rascunhos de projetos, tudo o que pudesse comprovar o seu trabalho e as suas contribuições. Sentia-se como uma detetive na sua própria vida profissional, a reunir provas de uma injustiça que muitos preferiam não ver. Numa noite, enquanto organizava os seus ficheiros, sentiu-se esmagada pelo peso daquela luta solitária. As lágrimas vieram, silenciosas e amargas. Seria capaz de levar aquilo avante? E se Vasco tivesse razão? E se ela estivesse apenas a ser excessivamente sensível? A dúvida, como uma sombra, tentava insinuar-se. Foi então que se lembrou de um pequeno objeto que a sua avó lhe dera. Uma pequena pedra de obsidiana, lisa e escura, que cabia na palma da sua mão. Para te lembrar da força que vem da terra, da força que tens dentro de ti, dissera-lhe. Amara pegou na pedra, sentindo a sua superfície fria e sólida. A dúvida recuou. A determinação regressou. O passo seguinte foi procurar apoio. Sofia tinha sido a primeira a notar o seu sofrimento. Amara decidiu confiar nela, partilhando não apenas o incidente da apresentação, mas o padrão de comportamento de Vasco e o impacto que isso tinha nela. Sofia ouviu atentamente, o seu rosto a passar da incredulidade inicial para uma expressão de choque e, finalmente, de raiva. Amara, eu não tinha percebido a gravidade. Lamento imenso. Quando ele disse aquilo sobre seres articulada, eu senti que era estranho, mas nunca pensei. Ele é um idiota. Não é só um idiota, Sofia, disse Amara, a voz cansada. É algo mais. E acontece a muitas de nós. O que vais fazer? Perguntou Sofia, a preocupação genuína nos seus olhos. Ainda não sei ao certo, admitiu Amara, mas não vou desistir. Foi então que Sofia teve uma ideia. Ao Sr. Diogo Almeida, ele trabalhou como consultor de RH para nós há uns tempos em questões de ética laboral. Dizem que é muito correto e tem imensa experiência com estas coisas. Talvez ele te possa aconselhar. Sr. Diogo Almeida. O nome soou a Amara como uma tênue luz de esperança. Talvez não estivesse tão sozinha naquela luta como pensara. Decidiu que valia a pena tentar. O caminho seria longo e árduo, mas Amara sentia, pela primeira vez em muito tempo, que não estava a caminhar às cegas. Tinha um propósito, e a pequena pedra de obsidiana na sua mão parecia aquecer com a sua resolução. O encontro com o Sr. Diogo Almeida foi marcado para um final de tarde, num café discreto perto do Chiado. Amara chegou um pouco antes, o coração a bater de forma irregular. Trazia consigo uma pequena pasta com as suas anotações e alguns documentos que tinha conseguido reunir. O Sr. Diogo, um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno, na casa dos seus 60 anos, já a esperava. Tinha uma presença calma que inspirava confiança. Amara expôs a sua situação, começando pelo incidente da campanha Alma Lusa e recuando para outros exemplos do comportamento de Vasco e da cultura da agência. Falou com clareza, a emoção controlada, mas a sua vulnerabilidade palpável. O Sr. Diogo ouviu sem interromper, os seus olhos atentos fixos nos dela, assentindo ocasionalmente. Quando Amara terminou, um silêncio pensativo instalou-se entre eles, apenas quebrado pelo murmúrio distante do trânsito e pelo tilintar das chávenas no café. Minha querida Amara, começou o Sr. Diogo a voz suave, mas firme, agradeço a sua coragem em partilhar isto comigo. O que descreve é, infelizmente,
Mais comum do que gostaríamos de admitir nos nossos ambientes de trabalho. Chama-se discriminação racial, assédio moral e apropriação de trabalho intelectual, e é inaceitável. As palavras dele, diretas e sem rodeios, foram como um bálsamo para Amara. Ser ouvida, ser validada era imensamente poderoso. O Dr. Vasco Monteiro de Magalhães, continuou o Sr. Diogo, é uma figura conhecida. A sua reputação de exigente é muitas vezes um eufemismo para comportamentos abusivos que foram tolerados durante demasiado tempo. Ele fez uma pausa. Tem toda a razão em não querer ficar em silêncio. A questão é, qual é o seu objetivo? O que é que, para si, constituiria justiça neste caso? Amara refletiu. Eu quero que ele seja responsabilizado pelas suas ações. Quero que o meu trabalho seja reconhecido. E quero que isto não aconteça a mais ninguém na Criativa Lisboa. O Sr. Diogo anuiu. São objetivos nobres e justos, mas o caminho para lá chegar pode ser complexo e por vezes doloroso. Está preparada para isso? Creio que sim, respondeu Amara, a voz mais firme do que se sentia. Tenho documentado tudo. A Sofia, uma colega, está disposta a testemunhar algumas coisas. Excelente. A documentação é crucial, disse o Sr. Diogo. E ter uma testemunha é valioso. A Sofia é branca, Amara anuiu. Isso pode, infelizmente ou felizmente, dependendo da perspectiva, conferir mais peso ao testemunho dela aos olhos de alguns, comentou o Sr. Diogo com um suspiro resignado. Vivemos num mundo imperfeito. Ele explicou-lhe as opções. Uma queixa formal interna aos recursos humanos da Criativa Lisboa, uma denúncia à autoridade para as condições do trabalho, ou até mesmo, em última instância, uma ação judicial. Cada via tinha os seus prós e contras, os seus riscos e as suas potenciais recompensas. Os RH da Criativa Lisboa, ponderou Amara, não sei se seriam imparciais. O Vasco é sócio. É uma preocupação válida, concordou o Sr. Diogo. Muitas vezes, os departamentos de RH existem mais para proteger a empresa do que os funcionários. No entanto, ignorar completamente essa via pode ser prejudicial mais tarde, se quiser alegar que tentou resolver as coisas internamente. Decidiram que o primeiro passo seria Amara redigir uma queixa formal, extremamente detalhada e factual, com o apoio do Sr. Diogo na sua formulação. Paralelamente, ele ajudá-la-ia a preparar um dossiê para a Cat, caso a via interna se mostrasse infrutífera. Nos dias seguintes, Amara e Sofia trabalharam em conjunto, em segredo. Sofia relembrou detalhes de conversas, de reuniões, de olhares e comentários de Vasco que, na altura, lhe tinham parecido apenas estranhos ou arrogantes, mas que agora, à luz da experiência de Amara, ganhavam um novo e sinistro significado. Um dia, Sofia chegou ao pé de Amara, pálida. Amara, lembras-te daquela campanha para a Vinhos do Douro há uns meses? Aquela ideia genial de usar os azulejos nas garrafas? Amara anuiu. Tinha sido uma das suas primeiras grandes contribuições, embora Vasco a tivesse apresentado como uma inspiração que surgiu à equipa. Eu estava a organizar uns ficheiros antigos, continuou Sofia, a voz a tremer ligeiramente, e encontrei os teus rascunhos originais. E depois encontrei um e-mail do Vasco para a direção, uma semana antes da apresentação ao cliente, a apresentar exatamente a tua ideia como se fosse dele, com pequenas alterações cosméticas. Ele nem sequer te mencionou. A descoberta foi mais uma facada, mas também uma prova crucial. A apropriação era sistemática. Enquanto isto, Vasco, talvez sentindo a mudança subtil na dinâmica, ou simplesmente continuando o seu padrão de comportamento, começou a apertar o cerco a Amara. Prazos irrealistas, críticas constantes e infundadas ao seu trabalho em frente a outros colegas, exclusão de reuniões importantes. Eram táticas clássicas de assédio moral, destinadas a miná-la, fazê-la desistir. Amara sentia a pressão aumentar. Havia noites em que mal dormia, a ansiedade a revirar-lhe o estômago. Mas cada nova investida de Vasco apenas reforçava a sua determinação. A pequena pedra de obsidiana estava sempre consigo, um lembrete constante da sua força interior. O apoio de Sofia era um pilar, e as palavras calmas e estratégicas do Sr. Diogo, um farol. Um dia, Vasco convocou Amara ao seu gabinete. O seu tom era gélido. Tenho recebido queixas sobre o seu desempenho, Amara. Dizem que está distraída, pouco colaborativa. Se isto continuar, terei de tomar medidas mais drásticas. Amara olhou nos olhos, a sua voz surpreendentemente calma. Dr. Vasco, o meu desempenho tem sido consistentemente avaliado como excelente. Tenho todos os relatórios. Se há alguma queixa específica e fundamentada, gostaria de a conhecer por escrito. Vasco ficou momentaneamente surpreendido pela sua assertividade.
Não se arme em esperta comigo, Amara. Sabe bem do que estou a falar. Não. Vasco, respondeu ela. Receio não saber, mas estou disposta a discutir qualquer questão profissional de forma transparente. Ele dispensou-a com um aceno irritado. Mas Amara saiu do seu gabinete com uma nova sensação. O medo ainda lá estava, mas agora vinha acompanhado de uma crescente sensação de poder. O poder da verdade. O poder de quem decidiu não se curvar. A queixa formal estava quase pronta. O dossiê para a ACT também. A tempestade estava a formar-se, e Amara estava pronta para a enfrentar. A tensão na criativa Lisboa era quase palpável, pelo menos para Amara e Sofia. A maior parte dos colegas continuava a sua rotina, alheia ao drama que se desenrolava nos bastidores, ou talvez escolhendo a ignorância conveniente. A queixa formal, meticulosamente preparada com a ajuda do Sr. Diogo, foi entregue em mão ao diretor de recursos humanos, um homem chamado Dr. Cerqueira, conhecido pela sua postura neutra, quase apática. Amara anexou cópias de e-mails, rascunhos de projetos e o testemunho escrito de Sofia, que corroborava vários dos incidentes de apropriação e tratamento desrespeitoso por parte de Vasco. Dr. Cerqueira recebeu a documentação com uma expressão impassível, prometendo uma análise cuidada. Amara não depositava grandes esperanças naquela via, mas sabia que era um passo necessário. Os dias seguintes foram de uma ansiedade excruciante. Vasco, informado da queixa, redobrou a sua hostilidade de forma mais subtil, mas igualmente perniciosa. Isolava Amara, não lhe passava trabalho relevante e espalhava rumor sobre a sua instabilidade emocional e falta de espírito de equipa. Alguns colegas começaram a olhar para Amara com desconfiança ou a evitá-la. Sofia, no entanto, manteve-se firme ao seu lado, um farol de lealdade naquele mar de incertezas. Não te preocupes com o que eles pensam, Amara. Dizia Sofia durante os seus almoços rápidos e secretos. A verdade está do teu lado. Uma semana depois, Dr. Cerqueira chamou Amara ao seu gabinete. A sua expressão continuava neutra, mas havia um tom de desconforto na sua voz. Dr. Lopes, analisamos a sua queixa. E bem, conversamos com o Dr. Magalhães. Ele fez uma pausa, ajeitando os óculos. O Dr. Magalhães nega veementemente todas as acusações. Ele sugere que há talvez um choque de personalidades, um mal-entendido sobre as dinâmicas criativas da agência. Amara sentiu uma onda de frio a percorrer-lhe o corpo. Era exatamente o que temia. Um mal-entendido, repetiu ela, a incredulidade a tingir-lhe a voz. Dr. Cerqueira, apresentei provas documentais. Apresentei um testemunho. Sim, claro, apressou-se Cerqueira. E levamos isso em consideração. No entanto, sem mais. Provas concretas é a sua palavra contra a de um sócio da empresa. O Dr. Magalhães é um ativo valioso para a Criativa Lisboa há muitos anos. O subentendido era claro. Vasco era demasiado importante para ser contrariado. Aconselhámo-la a tentar resolver estas fricções diretamente com o Dr. Magalhães. Talvez uma conversa aberta. Amara levantou-se, a desilusão a dar lugar a uma raiva fria. Uma conversa aberta? Dr. Cerqueira. Já tentei isso. A resposta foi uma ameaça velada ao meu emprego. Agradeço o seu tempo. Saiu do gabinete de Cerqueira com a certeza de que a via interna estava encerrada. Mas em vez de se sentir derrotada, sentiu uma estranha libertação. Agora, o caminho a seguir era claro. Ed, disse ela a Sofia e ao Sr. Diogo nessa mesma noite, numa videochamada, vamos avançar com a denúncia à autoridade para as condições do trabalho. O Sr. Diogo anuiu, a sua expressão séria. É a decisão correta, Amara, mas esteja preparada. Estes processos podem ser longos e desgastantes. O Vasco certamente não ficará de braços cruzados. E não ficou. Quando os primeiros rumores de uma possível investigação da ACT chegaram aos ouvidos de Vasco, talvez através de contactos que ele tinha, a sua tática mudou. Percebendo que a intimidação direta não estava a resultar com Amara, tentou uma abordagem diferente. A sabotagem e o descrédito profissional em larga escala. Um projeto crucial de um novo cliente foi atribuído a Amara. Mas ela descobriu, tarde demais, que informações essenciais lhe tinham sido sonegadas e que o briefing estava deliberadamente ambíguo. O resultado, previsivelmente, ficou aquém das expectativas, e Vasco aproveitou uma reunião de equipa para a humilhar publicamente, questionando a sua competência e dedicação. Talvez a Dr. Lopes não esteja talhada para projetos desta envergadura, disse ele, o olhar a varrer a sala, parando em cada colega como se procurasse conivência. Algumas pessoas simplesmente não têm o que é preciso para triunfar neste meio. Amara sentiu o rosto a queimar, mas desta vez não baixou o olhar.
Levantou a mão calmamente. Com licença, Dr. Vasco, disse ela, a voz clara e firme, cortando o silêncio tenso. Gostaria de salientar que o briefing que me foi fornecido para este projeto estava incompleto e continha informações contraditórias. Tenho os e-mails que o comprovam. Pedi esclarecimentos várias vezes que me foram negados ou adiados. Ela olhou diretamente para Vasco. Um projeto desta envergadura requer, acima de tudo, transparência e informação correta por parte da liderança. Se esses elementos falham, o resultado é comprometido, independentemente do talento ou dedicação do profissional. A sala ficou em silêncio absoluto. Vasco olhava para Amara com uma fúria mal disfarçada. Nunca ninguém o tinha confrontado daquela forma, em público. A coragem de Amara pareceu surpreender a todos, incluindo ela própria. Alguns colegas desviaram o olhar, desconfortáveis. Outros, no entanto, olharam para Amara com uma nova expressão, talvez de admiração, talvez de curiosidade. Sofia sorriu-lhe discretamente, um brilho de orgulho nos olhos. Este foi o clímax da sua luta dentro das paredes da Criativa Lisboa. A partir daquele momento, Amara soube que não havia retorno. Ou ela caía, ou levava Vasco consigo. A investigação da A7 começou algumas semanas depois. Inspetores visitaram a agência, entrevistaram funcionários, alguns em privado, outros com a presença intimidatória de um representante legal da empresa. Amara e Sofia colaboraram plenamente, fornecendo toda a documentação e testemunhos. O Sr. Diogo acompanhou o processo de perto, aconselhando Amara em cada passo. A Criativa Lisboa tornou-se um campo de batalha silencioso. Os corredores fervilhavam de rumores e especulações. Vasco tentava manter uma fachada de normalidade, mas a sua arrogância habitual estava tingida de uma ansiedade crescente. Começou a cometer erros, a sua habitual frieza a dar lugar a explosões de irritabilidade. A sua base de poder, antes inabalável, começava a mostrar fissuras. Alguns dos sócios mais antigos, preocupados com a reputação da agência e com as possíveis sanções da A7, começaram a questionar abertamente a liderança de Vasco. Aquele ativo valioso estava a tornar-se um passivo perigoso. Finalmente, após meses que pareceram uma eternidade, o relatório da ACT chegou. Era conclusivo. Havia provas substanciais de práticas discriminatórias, assédio moral e apropriação de trabalho intelectual por parte de Vasco Monteiro de Magalhães. A ACT impôs uma coima significativa à Criativa Lisboa e recomendou medidas corretivas urgentes, incluindo a implementação de programas de formação em diversidade e a revisão dos processos de queixa interna. Mas a maior consequência foi para Vasco. Confrontado com o relatório demolidor e com a pressão dos outros sócios, que temiam um escândalo público ainda maior, Vasco Monteiro de Magalhães foi forçado a afastar-se da Criativa Lisboa. Oficialmente foi uma saída por mútuo acordo para seguir novos projetos. Mas todos na agência sabiam a verdade. O intocável tinha caído. No dia em que a saída de Vasco foi anunciada internamente, Amara sentiu um turbilhão de emoções. Alívio, certamente. Exaustão, sem dúvida. Mas também uma pontada de tristeza pela batalha que tivera de travar, uma batalha que ninguém deveria ter de enfrentar apenas para ser tratado com dignidade e respeito. Não houve festa, nem celebração ruidosa, apenas um silêncio carregado de significado. Sofia abraçou-a com força. Conseguiste, Amara. Tu conseguiste. O Sr. Diogo ligou-lhe. Estou imensamente orgulhoso de si, minha querida. Mostrou uma coragem e uma resiliência admiráveis. Fez mais pela justiça naquele local de trabalho do que imagina. Nas semanas seguintes, a Criativa Lisboa iniciou um processo de mudança. Um novo diretor criativo foi contratado, uma mulher com reputação de ser justa e inclusiva. Foram implementados workshops sobre diversidade e ética laboral. O ambiente lentamente começou a mudar. Alguns dos olhares desconfiados que Amara recebia transformaram-se em expressões de respeito. Amara recebeu um pedido de desculpas formal da nova direção e uma proposta para assumir um papel de maior destaque na liderança de projetos criativos. Ela ponderou. Parte dela queria ficar, ajudar a construir aquela nova cultura. Mas outra parte sentia que a sua missão ali estava cumprida. Tinha enfrentado o seu Golias e vencido. Alguns meses mais tarde, Amara Lopes caminhava pela Baixa Pombalina, o sol de outono a aquecer-lhe o rosto. Tinha decidido aceitar um novo desafio, numa organização focada em projetos de impacto social, onde sentia que as suas competências e a sua paixão poderiam florescer num ambiente mais alinhado com os seus valores. Olhou para o Tejo, o seu brilho agora sereno. A pequena pedra de obsidiana ainda estava no seu bolso.
Recebeu uma mensagem no telemóvel. Era de uma jovem designer negra que tinha acabado de entrar para a Criativa Lisboa. Olá, Amara. Não nos conhecemos, mas ouvi a tua história. Queria apenas agradecer-te. Por causa de ti, sinto que este lugar pode ser diferente para mim. Amara sorriu, um sorriso genuíno e luminoso, que lhe alcançou os olhos e aqueceu a alma. A sua coroa, forjada no fogo da adversidade, brilhava intensamente. A luta tinha valido a pena. E ela sabia, continuaria. Mas agora caminhava mais leve, mais forte, de cabeça erguida, pronta para o que quer que o futuro lhe trouxesse. O sol de Lisboa parecia abraçá-la.